Aliança é compromisso. Rebelião é escolha. Se esse assunto te interessa, fique ligado que nós vamos conversar sobre isso. Alianças são portas que Deus usa para nos conduzir ao propósito. E também são territórios que o inimigo tenta para enfraquecer a igreja. E há mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, eu fui muito impactada por uma mensagem da conferência Aliançados. E essa mensagem queimou muito forte no meu coração. E, na verdade, até hoje, ela ecoa dentro de mim para coisas pessoais da minha vida, mas também, principalmente, para o ministério, para coisas ministeriais. Mas quem carregava essa palavra de revelação, essa palavra tão pontual, tão necessária para esse tempo, com tanta profundidade, com tanta responsabilidade bíblica, é um pastor que nós temos a honra de estar recebendo hoje na reinauguração do nosso podcast, depois de quase um ano parado. O pastor André Rezende, autor de best-sellers, um homem que tem carregado essa palavra tão forte, tem sido levado a nações, tem sido levado a tanto território do Brasil e hoje nos dá a honra de estar aqui como nosso convidado. E é o autor do Projeto Aliançado, pastor André Rezende. Seja muito bem-vindo nesse tempo. Obrigado, pastora Gabriela. Uma grande honra estar aqui servindo, grande honra poder estar ali com vocês na igreja e aqui, nesse projeto lindo, nesse podcast. Espero que sejamos muito edificados. Pastor, a gente vê que a sua mensagem ela tem alcançado tantas vidas, tantas pessoas, e inclusive a minha, né? Porque hoje eu só estou aqui fruto de tanta cura, tanta coisa que nós recebemos naquela conferência em Brasília. Meu Deus. Mas eu queria que você começasse a falar pra gente, porque assim, cada missão ela começa com um chamado, né? Uhum. E hoje aqui, né, nesse lugar que a gente é livre, que a gente pode falar aquilo que o Espírito Santo conduzir. De onde nasceu essa convicção tão forte para falar sobre alianças? Pastora, foi da minha necessidade. Eu trabalhei como missionário, implantando igrejas em lugar assim sem luz elétrica, água encanada, na selva. Mas quando retornei à cidade para abrir uma igreja, ali eu fui muito treinado. Na verdade, foram muitas rebeliões, muitas divisões. Eu abri 5 igrejas em 2 anos e todos os líderes que eu coloquei me traíram. Na verdade, 7 igrejas, todos me traíram. Fora isso, eu tinha vários focos de rebeliões dentro da igreja e eu não conseguia compreender aquilo. Mas é muita gente ruim na minha vida, viu, pastor? É um povo que nem o demônio entra neles. Eles é que entram no capeta. Ô, Jesus! A libertação é um problema. A gente fica assim, como que a gente vai fazer para tirar... Como é que expulsa isso, né? Como que a gente vai fazer para tirar essa pessoa desse demônio? Mas nesse lance, o que acontece? Eu procurei um pastor mais experiente. Uhum. E compartilhei com ele. Ele disse, André, se você não semeou, não é colheita. Deus deve estar treinando você para alguma coisa. Uhum. Com base nessa palavra de sabedoria, eu resolvi sobreviver e, de fato, era um treinamento. Então, eu comecei a ensinar as alianças bíblicas para o meu povo. As rebeliões foram cessando. A gente não fica jamais isento do rebelde, mas ele não tem força, ele não consegue dividir mais a igreja. E nós colocamos a igreja vivendo uma cultura de aliança. Então, foi para resolver o meu problema. E quando eu comecei a ver tantos pastores feridos, comecei a atender esses pastores e essas igrejas e já vai para 25 anos trabalhando em todo o Brasil, ajudando igrejas e pastores. Uau! E a gente estava até conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? E a gente pontuando as necessidades daquilo que a gente vê hoje, né? Nesse momento onde você foi levado a conversar e a ensinar a sua igreja, você começou a receber pastores também e entendeu como que essa mensagem é tão pontual para hoje, né? Por que a gente vê isso acontecendo tanto hoje, de uma forma, assim, eu acho que tão mais somatizada do que antigamente, né? A verdade é que nossa realidade evangélica, a gente ensina muitas coisas. E a aliança, ela é o principal assunto da Bíblia Sagrada. Mas é pouco ensinado. Pouco ensinado, pouquíssimo. A gente canta de aliança, mas não vive na prática. A gente se chama de irmão e se trai.
Então a gente está pegando assim, um caminho errado. E, na verdade, a Bíblia é composta de duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Testamento é aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. No Éden ele tinha um acordo, aliança é acordo. O acordo do Éden Sim. foi quebrado. É a aliança edênica. Deus fez uma aliança com Adão, a adâmica. Teve a aliança noéica, a aliança abrâmica, a nova aliança, a aliança com Israel no deserto. Teve a aliança davídica, a nova aliança em Cristo, que é a que vivemos. E no céu é a eterna aliança. Então, o nosso Deus nunca permitiu à humanidade viver sem que houvesse uma aliança para reger sua conduta. O problema é que, às vezes, a gente toma pontos que são importantes e deixa o mais importante. Porque o nosso Deus é o Deus da aliança e a aliança não é um dos principais assuntos. Ela é o principal assunto da Bíblia. Alguém uma vez perguntou, mas o principal assunto não seria santidade? E aí o texto me veio à mente, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. E alguém, mas salvação não é o principal assunto, mas nós somos salvos pelo sangue derramado, que é o sangue da nova aliança. Então, a nossa santidade, a nossa salvação passa pela aliança. Isso é muito forte, né? Muito, muito. Porque isso vem, muitas vezes até, eu vejo muito que a palavra aliança, até por equívocos que acontecem, por pessoas que não sabem usar a aliança da maneira correta, a aliança bíblica, aquilo que é ensinado biblicamente, né? Isso causa ou uma banalização. Isso é verdade. Né? Ou uma distorção. É igual como que a graça, porque as pessoas hoje usam a graça como se fosse uma autorização para pecar. Porque tudo é graça. E a graça nunca foi autorização para pecar. Verdade. E eu vejo que isso acontece muito, né, embaixo daquilo que o senhor colocou agora, né? Dessa situação da gente ver a aliança em toda a Bíblia. Deus, nosso Deus é um Deus de aliança desde o início, no Éden. Mas as pessoas ou banalizam, ou elas não sabem usar a palavra aliança. E nesse caminho, eu acho que acaba acontecendo muita confusão. Nessa sua trajetória, qual o maior equívoco que você acha que as pessoas têm quando falam sobre esse relacionamento espiritual de aliança? Um deles é confundir a aliança com a amizade. É uma confusão que algumas pessoas fazem. Qual a diferença? A diferença é que eu costumo colocar assim em alguma palestra, o que você acha mais perigoso? O conhecido, o amigo ou o aliado? Aí as pessoas ficam pensando, eu repito a pergunta. No seu ver, o que é mais perigoso? O conhecido, o amigo e o aliado? E geralmente eles colocam conhecido, no geral, com algumas exceções. Mas o conhecido não lhe conhece, pastora. No profundo, ele só fala oi, bom dia ou boa noite. Mas ele não é íntimo. O amigo, ele já sabe o que a gente... Jesus até disse, o amigo não consegue esconder nada do companheiro. É verdade. E ele disse à sua equipe, no olho a gente não já chamarei sabe. Vocês de servos mais, mas a partir de agora eu chamo de amigo. Então, o amigo, ele é íntimo. O amigo sabe o que eu falei quando eu estava com raiva. O amigo sabe como eu reajo, ele sabe os lugares que eu frequento. Ele é amigo. O conhecido não oferece muito perigo. Agora, o amigo sabe da minha intimidade, sabe das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. E até dos meus segredos, né? Pronto. E o aliado tem o mesmo nível de intimidade do amigo, mas por causa de um pacto ele nunca vai me trair. Por isso, as maiores decepções que a gente sofreu foram com amigos. Porque é íntimo, mas não é de confiança. Não tem uma aliança, né? Aí é que tá. As pessoas confundem amizade com aliança. O indivíduo pode ser muito amigo, mas ele se aproveita em alguma situação, desaparece em outra na hora do socorro. O aliado não. O aliado ele pode estar na festa, mas na guerra ele estará. Tá em todo tempo, né? E aí vem, né, aquilo que eu quero perguntar agora. Como que a gente identifica o que realmente significa caminhar em aliança com alguém? Porque a aliança protege, a aliança cura, sustenta, mas ela também exige, né? Porque a aliança exige um preço. Como que a gente equilibra isso? Isso. A aliança tem dois lados. O problema é que, às vezes, algumas pessoas querem só usufruir, mas eu preciso dar. Então, quando Davi e Jonatas entraram em aliança, Jonatas era o próximo da linha sucessória seria ele. O pai dele era o rei. Mas ele tinha tanta certeza que Davi reinaria que ele tira seus utensílios e diz, quando você reinar, lembra da minha família.
Aí, olha como é interessante. Jonatas morreu. Sim. Quem que ia cobrar de Davi? Quem quer lembrar, Davi? Ninguém, mas ele tinha aliança. E aliança exige renúncia, sacrifício, ações. Então ele socorreu todos e por fim perguntou: há alguém ainda da família de Saul, filho de Jonatas, para que eu possa usar da benevolência por amor a Jonatas, pelo pacto que fiz com ele? E aí achou Mefibosete, ele foi lá, socorreu e trouxe para o palácio e disse: vai viver como meu filho com lugar à mesa. Pena que Mefibosete depois traiu também, mas ele fez a parte dele. Sim. E com isso a gente mostra que não é só o apertar a mão e dar uma palavra. Eu até costumo dizer, pastor, aqui, fazer aliança é fácil. Desafio é permanecer nela. Comprar é fácil, desafio é pagar o boleto. Casar é fácil, desafio é permanecer casado. Então toda aliança será provada. Então eu faço uma aliança aqui de servir vocês. Muito bem, a aliança foi feita. Mas eu vou ser provado nisso. E aí esse é o lado em que na hora de ser provado nem todos se mostram de aliança de fato. A aliança, ela também passa pelo caráter, né? Muito, muito. Porque fazer aliança com alguém que é mau caráter é um prejuízo incrível. É muito ruim. Inclusive Deus me dá uma palavra esses dias aí, os seguidores de Judas. São pessoas sem caráter que são discipulados por um traidor. Mas aí, muito bem, a ideia é exatamente essa, tomar o cuidado com as alianças precipitadas. Josué fez isso com os gibeonitas. Sim. E o preço foi pago tendo que levar um povo que Deus não mandou. Que Deus não queria, né? Foi precipitado. Então a ideia é, antes de eu entrar em aliança, analisar a pessoa com quem vou entrar em aliança. Isso é muito importante. O casamento, por exemplo, é uma aliança. Então o indivíduo, ele deve, antes de casar, olhar tudo na pessoa, inclusive o que não presta. Sim. E se vale a pena, entra no casamento e agora passe a ver o que presta. Mas entra sabendo, né? Entra sabendo. E vê o que presta. Só que nós não vamos achar uma pessoa perfeita. Quando eu digo que não presta, são as pequenas falhas, não são aquele caráter deturpado, não é? Coisas que comprometem a vida. Mas agora, entrou no casamento, veja o que presta. O interessante é que a grande maioria só vê a embalagem. Se coloca debaixo de uma aliança errada, como Noemi fez. E teve que deixar a terra dela por causa de um homem que não zelava pela conduta, pela aliança geográfica, enfim. Eu costumo dizer que na precipitação não há direção. Forte, muito bom, é verdade. Não é? É verdade. Porque é aquilo que você falou, analisar os sinais. Que sinais seriam esses pra gente ver se uma pessoa... Porque às vezes assim, a pessoa se mostra... né? Uma pessoa que quer caminhar com você. Não, eu quero caminhar, tamo junto. Todo mundo usa muito essa hashtag, tamo junto. Mas o tamo junto é algo que é muito profundo, né? Então, às vezes, a pessoa, ela até tamo junto, mas existem alguns sinais quando você começa a perceber que a pessoa começa a se distanciar ou ela nunca, na verdade, entendeu o que era aliança. É verdade. Algumas pessoas conseguem entender a aliança da forma teórica. Ele tem dificuldade de praticar. E, por exemplo, se uma pessoa já tem um histórico de não ser bom pagador, é lógico que o vendedor que já tem esse histórico daquela pessoa tem que evitar vender a prazo para essa pessoa, porque ele já tem um histórico. Da mesma forma... a gente precisa analisar algumas coisas na aliança para a gente não entrar de forma precipitada. Inclusive, existem níveis de aliança. Aquele que eu não sei o histórico, eu entro num nível de aliança que não é o mais profundo, não é a aliança de sal, não é a aliança para o resto da vida. E aí a gente vai escalando essa aliança para níveis mais maduros. Conforme vai caminhando? Exatamente, para níveis mais maduros. Porque e a aliança não é emocional. Tem gente que, por causa da emoção, agora nós estamos juntos para sempre. Esse para sempre dura muito pouco em alguns corações, em algumas vidas. Né? Então, é importante analisar para a gente ir escalando o nível da aliança. Existem níveis dela também, é muito importante isso. Dentro desse assunto, por exemplo, olha, alguma pessoa pode me conhecer agora. E no ato de conhecer,
Na flor da ministração, essa pessoa pode entender, cara, a partir de agora eu sou de aliança. Só que ele ainda está sendo tratado. E esse tratamento pode demorar alguns meses ou anos para entrar no nível de aliança. Por exemplo, eu tenho aliança com algumas pessoas que é aliança de sal. Mas são pouquíssimas, são raras. A aliança de sal, ela se transformou numa... Eu vou até tirar o nome aliança de sal, senão alguns haters vão começar a ficar possuídos aí por algum espírito de crítica. Mas uma aliança muito forte. Eu vou botar assim, uma aliança forte. A aliança mais forte que eu tenho com pessoas são alianças que ela é plano de previdência. Se eu morrer, eles cuidam da minha casa, da minha família. Entendi. Mas se eles morrerem, eu faço o mesmo por eles. Entendi. Tipo assim, Nem todo mundo está pronto para isso na igreja. É verdade. Então, se eu fizer isso com todo mundo, vai ter muita gente mentindo. É por isso que Jesus também chamou... Por isso eu caminho com algumas pessoas durante um tempo e quando vejo, cara, você está pronto. Vamos ali? Você topa isso? Pastor, que honra. Então, beleza, eu confio minha família a você. Se eu morrer, cuida de geral. Mas se você morrer, você não vai ser desamparado. Eu cuido dos seus meninos, todo mundo. Esse tipo de aliança a gente vê na Bíblia. Mas a igreja atual não está pronta para esse tipo de aliança. Então a gente precisa ir escalando até chegar ali. Ou seja, ensinando, trabalhando a cultura de aliança para esse nível. E é isso, né? Acho que é uma cultura, porque é uma mudança é um ensino, né? Uma mudança de mentalidade para a pessoa caminhar debaixo de algo que ninguém fala e que ninguém ensina. E que eu vejo que se perdeu ao longo do tempo. Né? Quando a gente fala a palavra honra, porque ela está muito ligada à aliança, quem é aliançado honra. É verdade. Não é? A pessoa, para ela honrar alguém, ela tem que estar aliançada, porque senão não é uma honra verdadeira, é uma lisonja, né? Porque a diferença entre honra e lisonja, eu posso pegar aqui, sei lá, esse bis, falei assim, eu quero deixar esse bis aqui porque eu quero te agradar, mas isso não é honra. A honra é algo, né, a nível diferenciado, mas eu entendo que para você ter honra, você precisa saber o que é aliança. Exatamente. Né? Pode ir aqui? Pode. Vamos lá. Eu costumo dizer, inclusive está num dos livros ali, que existem alguns pilares que sustentam o caráter de uma pessoa. Esses pilares ele é fidelidade, lealdade, honra. Também o caráter, né? Fidelidade, lealdade, integridade, fidelidade, lealdade e honra. São pilares que sustentam o caráter de alguém. Porém, esses pilares, eles vão ruir, eles vão quebrar, eles vão demolir se não tiver a base chamada aliança. Por isso que eu vejo algumas pessoas fazendo seminários de honra e eu fico muito preocupado. Sim. Porque eles falam de honra sem aliança. Exatamente. E honra sem aliança é teatro. Jesus falou, exatamente. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sim. Por quê? Porque se não tiver uma base de aliança, como que eu vou exigir fidelidade de alguém que não tem aliança? Exatamente. Como que eu vou exigir lealdade de alguém que não tem aliança? É o mesmo que exigir honra de alguém que não tem aliança. Que não tem aliança. E aí a pessoa não vai saber usar isso, né? Para quem tem aliança, honra é um prazer. Para quem não tem, vira um peso. É verdade. É pesado. É ruim para a pessoa. Ela faz no nível da bajulação. Isso aí. Para chegar em algum ponto. Há uma diferença, né? Agora o aliançado não. O aliançado tem prazer de ver o aliado dele bem. E ele vai servir. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque aquilo que você estava falando, existe a forma, né? Onde a gente biblicamente vê isso acontecendo, que é a fórmula que a gente vê os princípios bíblicos. Quando tem princípio bíblico, a gente consegue trabalhar a aliança de uma forma correta, né? Porque aquilo que você falou, acordo, a Bíblia fala, aquilo que você ligar na terra, está ligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem, entrarem em acordo... Tá feito. Tá feito. Mas quem não tem esse entendimento... E ele já vai para um outro lado, onde ele começa a ver, por exemplo, a honra que você presta a um amigo, a honra que você presta a um líder, a uma autoridade, ele ressoa dentro dele como uma bajulação. E muitas vezes o princípio da rebelião começa aí, por essa falta de entendimento, quando eu começo a não olhar a honra a uma autoridade como algo que é um dos fundamentos da aliança. Sim. Os que combatem as atitudes honrosas já se denunciam como gente de desonra. Já se denuncia, né? De vez em quando alguém chega para mim e fala, mas você está falando aí que não pode tocar no ungido. Não, mas não sou eu que falo, é a Bíblia. Não, ainda usam essa linguagem para dizer que a gente está amaldiçoando. Nós não podemos tocar no ungido, não podemos tocar no líder.
mas isso aí não sei. É porque ele já tocou. Ou pelo menos tem vontade. Então a ele intenção combate. do coração dele já então tá... é muito interessante. É uma militância gospel contra o que é certo. Exatamente. Uma militância evangélica lutando pela vontade do inimigo, porque a Bíblia não vai mudar. Sim. A Bíblia diz que nós não podemos tocar no ungido. Mas quem é esse ungido? E que não sei, que são líderes, simplesmente. Não é que derramou óleo Sim. ou tocou o chão. Não tem nada disso. Nós não estamos nem aqui fazendo uma mandinga gospel, sim, não. Sim. A liderança, a autoridade constituída por Deus é infalível? Não. Mas independente disso, nós não temos nenhuma legalidade bíblica de um levante contra a autoridade. Então as pessoas, quando se levantam, elas já se denunciam. Porque existe um princípio que não pode ser quebrado. Exatamente. Alguns começam a me combater, eu falo, querido, fica sossegado, fica tranquilo. Cada um defende a sua classe. Sim. A gente ficou com um pouquinho mais de raiva, mas tudo bem. Sim. Porque tem coisa que não dá nem pra gente entrar em debate. Aquilo que a gente acredita, é aquilo que a Bíblia está dizendo e ponto, né? Exato. Eu costumo dizer, pastora, que a rebelião, por exemplo, ela não tem a ver com conduta certa ou errada do líder. Rebelião revela o coração do liderado. O líder de Davi, Saul. Exatamente. Saul prometeu dinheiro, ouro e prata para quem matasse o gigante. Prometeu casar com a filha, ser príncipe. Sim. E prometeu isenção de imposto para sempre para a família. Sim. Davi fugiu para a caverna e não tinha ouro nem prata. A mulher que era prometida ele deu para outro homem. E a família também teve que fugir, não tinha isenção. O líder de Davi, além de dar calote, mentir, pegar a mulher dele e entregar para outro homem, tentou matar Davi. E a vida de Saul esteve 2 vezes na mão de Davi. Davi poupou a vida dele, dizendo aos seus homens: quem tocaria no ungido do Senhor e permaneceria inocente. Esse princípio é imutável. É verdade. Quem tocaria no ungido do Senhor? Então, ele, em outras palavras, ele errou contra mim, ele me trapaceou, ele mentiu, mas isso não me autoriza a matá-lo. Não me autoriza a tocar nele. Não é madame alçada. Ele ainda conteve seus homens. Aí, resumindo aqui, Saul estava todo certo, mesmo assim Davi o poupou. Jesus estava todo certo, melhorando a frase. Saul estava todo errado, mesmo assim Davi o poupou. Jesus estava todo certo, mesmo assim Judas o traiu. Ou seja, a rebelião não tem a ver com o erro ou acerto do líder, mas revela o coração do liderado. E aí a gente sempre vai ter traços, né? Que vão... sinais, né? Tem, é verdade. Que vão identificar isso, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas existe restauração para quem rompe aliança? Olha, eu acredito que sim, mas com algumas ressalvas. Uhum. Por exemplo, o líder, quem liderou uma rebelião, eu não consegui recuperar nesses 25 anos de trabalho. Todo líder de rebelião, a pessoa que marcou as reuniões, que preparou tudo, fez aquelas reuniões clandestinas, saiu com o pessoal, eu consegui recuperar pessoas que esse líder levou. Uhum. Mas o líder não. Eu até tentei, um deles eu consegui trazer. Uma vez ele saiu novamente e 4 vezes, sucessivas vezes, ele me traiu e eu parei com esse espírito. Eu fui liberto desse espírito de bobeira. Pois é. Aí, pronto. Aí não consegui ainda. Aí um pastor, certa vez, eu dando uma palestra, ele falou, pastor, teve um rapaz e tudo, fez isso lá, me auxiliava. E ele saiu e eu consegui recuperar. Eu falei, pastor, parabéns, é uma experiência que eu não tive ainda. Que Deus abençoe. Mas 3 meses depois ele me ligou dizendo que o rapaz traiu ele de novo. Então o líder da rebelião, ele geralmente ele está tão seduzido pelo inimigo que às vezes é um caminho sem volta para ele. Uhum. E assim, não estou dizendo que o que falo aqui é uma doutrina. Sim. É experiência minha. Sim. Eu não consegui... E não é uma experiência de um dia, né? E olha que eu trabalho com a aliança, combatendo rebelião, promovendo unidade, falando da hierarquia na igreja. Sim. Mostrando como agir em caso de pecado na igreja, Sim. Pecado do líder, como a gente deve agir em aliança, tudo isso, mas rodando por todo o Brasil, todos os estados, outras nações, ainda não conseguimos ver uma recuperação 100% de um líder de rebelião. Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte.
E nesse caminho que a gente passa, né, principalmente a gente ministerialmente, né, pastores, o senhor mesmo trouxe aí 7, né, pelo menos 7, fora as, né, pessoas aí no meio do caminho que passam, né? Como que a gente, como líder, qual a sua posição para a gente superar essas mágoas, superar essas traições? Como é que a gente vai guardar o nosso coração disso, mas ao mesmo tempo sem endurecer? Porque o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes a gente acaba criando um medo disso se repetir na nossa vida. E eu falo isso por experiência própria. Por eu já ter passado por isso na minha vida. E aí, quando a gente começa a ver algumas coisas, o nosso coração já pensa assim, mas será? Mas será que eu vou passar por... Até quando eu posso confiar? Qual a diferença de eu ser aberto, né? E quando eu uso essa palavra vulnerável, não no sentido da fraqueza, mas vulnerável de se expor para o outro, se abrir para o outro, se deixar entrar ali. E eu estar sendo ingênuo. Não, será que eu estou vendo coisa demais? Né? Como é que é esse caminho aí pra gente que já viveu, já passou por rebelião, já passou por traição? Porque isso é algo muito que marca muito a gente, né? Muito. Eu fui muito marcada por isso. Meu Deus, misericórdia. Mas a ideia, resumindo, é como se manter curado. Seria isso, pastor? Exatamente. Vamos lá. E como me curar para acreditar de novo nas pessoas, né? Eu fiquei muito tempo sem acreditar em gente. Porque eu levava para dentro de casa pessoas que me traíram. Eu trouxe famílias que estavam na fome, botei dentro de casa e dividi tudo que tinha com essas famílias. Treinei para o ministério, projetei no ministério e essa pessoa me traiu. Isso aqui eu estou dando um exemplo, mas eu só tenho um homem que me ganha em enfrentar rebelião. Em toda a história, é o Moisés da Bíblia, eu estou em segundo lugar. Então são muitas traições. Sim. E nesse lance eu fui ficando tão magoado, tão ferido, tão decepcionado, que as piores decepções vêm das pessoas que a gente mais ajuda. Exatamente. O inimigo não decepciona a gente, ele já é o inimigo. É. A gente se decepciona com quem está perto, com quem a gente investe. E isso tudo foi me machucando de uma forma que eu fiquei muito mal. Muito mal. E eu fui curado nesse texto. O texto que a gente mais usa para a ceia. 1 de Coríntios 11, 23. Que diz assim, ó. Porque eu recebi do Senhor Jesus, ou do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Esse verso 23, ele me marcou. Porque Jesus sabia que Judas o trairia. Ele saiu da mesa para pegar as 30 moedas. E assim que ele saiu, Jesus tomou o pão. Instituiu a nova aliança. E ali Deus me mostrou que eu não posso abandonar quem continua comigo à mesa. Eu não posso negar. E quando a gente vai ver, João 13, 14, 15, 16 e 17 são textos de Jesus à mesa. Dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou levar vocês para ficarem comigo. Ele disse ainda, eu vou para o pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os órfãos. Então ele deu instruções desses capítulos todos para quem permaneceu à mesa, enquanto o outro caminhava para a traição. E ali eu pensei, meu Deus, eu não posso negar, ensinar para quem permanece em detrimento daquele que foi. E ali eu fui curado. Eu fui curado porque nem diante da traição meu mestre negou fazer a nova aliança. Então também não tenho direito de abandonar o ministério ou deixar tudo por causa de alguém que me traiu. Uma outra parte que me deixou bem sarado, bem curado, é que eu enfrentei em certa ocasião, foram algumas rebeliões em escalas e simultâneas. E eu não estava muito bem emocionalmente, nem tinha um amadurecimento que tenho hoje. E aí um rapaz que nunca tinha ido lá em casa, ele me deu muito trabalho. Ele chegou lá em casa e falou, pastor, eu falei, cara, vou fazer um café, primeira vez sua aqui lá em casa. E ele falou, não, minha demora é pouca. E eu falei, não, vamos tomar um café? Ele falou, não, minha demora é pouca, pastor. Só vim lhe comunicar que eu tô saindo da igreja. Eu falei, cara, não faz isso agora, eu não tô muito legal, eu não tô bem emocional. Eu abri com ele, eu pedia para ficar, porque eu ainda tinha esse espírito de bobeira de querer que quem já jogou o coração fora continue comigo. Continuasse comigo. Esse indivíduo alguns chegam a dizer, né? Deus falou comigo para sair. Se Deus falou, vou fazer o quê? Exatamente. Pronto. Então, e eu pedi ele para ficar. E ele
friamente, não só vou lhe comunicar. E ele bateu a porta da sala, meu coração fechou. Aquilo tudo era um tratamento. E eu comecei a chorar, mas muito. Chorava até dormir, acordava para chorar de novo. E assim foi, perdi fome e fiquei trancado dentro do quarto, muito decepcionado. Eu estava tentando me ver fora do ministério. Porque quem me chamou foi Deus. Mas as circunstâncias estavam tentando me tirar do chamado. Sim. E aí eu estava tentando me ver fora do ministério. Isso doía muito. Aí no terceiro dia entrou um irmão lá. Abriu a cortina, o sol entrou, sentou e falou, eu estou procurando meu pastor lá fora e eu não achei, eu vim buscar ele aqui dentro. Coisa linda. Eu falei, cara, eu não estou valendo nada, estou muito mal. E aí gastei uns 20 minutos falando com ele de tudo que é traição. Que aí quando a gente está mal, a gente só olha o que não presta. É verdade. E aí ele chorava comigo e dizia, pastor, é verdade, só que eu não estava no meio dessa gente. Esse povo não lhe merece, mas minha casa está firme por sua causa, meu casamento está salvo, o senhor que ajudou, e eu quero o meu pastor de volta. E eu repeti tudo para ele, e ele disse, eu sei, esse povo não lhe merece, mas eu não estava lá. E aí eu gritei com ele naquele dia. Eu falei, nunca mais, viu? Nunca mais você vai me ver assim. Se ficar só você na igreja, eu serei forte para cuidar de você. Isso fazem 23 anos. Ele está lá até hoje, nunca mais eu chorei por um rebelde. Porque toda vez que alguém sai, eu só observo quem continua à mesa. Porque a gente sofre muito, né? Eu acho que, como líderes, né, quando a gente passa por essa situação, você entregou o coração para a pessoa. É verdade. Não é? Você entrega o coração. E não tem jeito, pastor. Porque sentar na mesa não é só pregar no púlpito domingo, né, pastor? Não, é verdade. É gerar laços, é intimidades. Não tem como a gente ser ser pastor só de ovelha no púlpito, né? Não tem como. Isso passa por mesa, né? Aí é pregador, hein? Não é? Não tem como. O interessante é que, assim, a minha palavra aos pastores agora, você que é pastor e por acaso vai estar conosco aqui vendo de alguma forma, é todas as vezes que alguém lhe deixar, pastor, observe quem continua à mesa. Os leais, os fiéis, aqueles que permanecem, por esses vale a pena. Nem cite o nome de quem foi. Cuide de quem fica. Nossa, isso é forte. A gente remói muito quem foi, né? Não merece. É. E isso, acho que é um impeditivo da cura, porque quando a gente está falando de mesa, e o senhor citou o episódio, né, onde Deus falou contigo na ceia, na mesa, e a gente sabe que, para eles, na cultura judaica, né, sentar à mesa com alguém é algo que fala de relacionamento, de caminhada, de intimidade, né? Onde a gente está ali se expondo. E a maioria de nós, quando passa por isso, das pessoas, às vezes a gente até quer manter o ministério. Mas você fala assim, eu vou colocar uma distância. Né? Por exemplo, eu sou aquela pessoa que, igual você, todo mundo vai na minha casa. Quem não vai na minha casa é porque não quer, mas a minha casa é aberta o tempo inteiro. Às vezes eu quero fazer um atendimento, um aconselhamento, é na minha casa. Eu nem gosto muito de usar a sala da igreja, porque eu gosto de trazer para mim intimidade. E eu tive várias pessoas, você é maluca? Você está trazendo pessoas para casa, você recebe todo mundo. Eu falei assim, não, mas a minha casa é santificada. Pelo contrário, que entra na minha casa. Só que quando você passa por isso, muitas vezes você fala assim, deixa eu manter uma distância aqui. Deixa eu manter uma distância. Eu não vou mais tanto em tais lugares, não. Eu vou ser pastor, eu vou ser amigo até um ponto, mas esse caminho aqui de me dar para as pessoas, esse caminho de estar envolvido, eu não vou fazer tanto, não. Vou botar um limite para ser amigo, vou botar um limite para me relacionar. Mas eu acho que isso acaba sendo um muro de proteção, né? A pessoa, quando não está curada, ele começa a manter uma distância. Uma distância... Ela não é segura. Aparentemente é uma distância segura. Mas a verdade não é. Não é segura, porque o ministério exige isso. E a gente vai se decepcionar. Sim. Só que a gente não tem outro jeito. Então, o que eu costumo dizer para os pastores permanecerem curados é: observe quem continua contigo à mesa, por esses vale a pena. E um outro detalhe é assim, quem te chamou foi Deus. Então as circunstâncias não podem ditar se você vai parar ou não com o projeto. Jesus se deu por vidas. Decepcionaram ele. E ele continuou até o fim. Então, nosso papel é seguir esse caminho. E com relação à casa, em Marcos 2, um paralítico foi curado quando 4 homens desceram ele pelo eirado. Mas o interessante é que a casa estava cheia. É verdade. Jesus disse a 2 discípulos que seguiam ele, eram discípulos de João. E eles perguntaram assim, cara, eles estavam com dúvida, porque se o nosso mestre, do jeito que mora numa caverna, mora no deserto...
Puxa vida, e esse aí que ele disse que não é digno nem de desatar as correias da sandália? Vamos dar uma olhadinha onde é que ele mora. E aí Jesus virou para eles e falou, o que vocês precisam? Ele falou, mestre, onde o senhor mora? Ele falou, vem ver. E levou para dentro de casa. Então, ter as pessoas em nossas casas não é de todo ruim. É importante. Jesus levava para a casa dele. E mostrava como era o relacionamento dele em casa. Então, isso é muito, muito legal. Mas como que a gente sabe, porque você falou nesse processo, né? A pessoa chega, ela quer ir embora, o coração dela não tá mais ali. A gente quer sempre tentar manter, né? Eu também já sou muito assim, né? Não, mas não quer orar de novo, não. Não quer pensar de novo, não. Como que a gente sabe qual é a hora de manter perto ou de liberar alguém para seguir? Quando a pessoa começa a manifestar sinais claros de uma rebelião, é melhor que vá embora. E aí eu vou tentar dar alguns sinais aqui que são importantes, tá, pastora? Então, por exemplo, um dos sinais é uma insatisfação constante. Se você estiver na igreja, um líder ou uma pessoa que tudo está infeliz, aí você vai lá e conserta aquela situação que a incomoda. Com a crítica, por exemplo. Aí ela muda para outra coisa. Aí critica. Aí você vai lá e conserta aquilo também. Gente, nós somos seres humanos. Sempre haverá alguma coisa a ser consertada. Mas essa insatisfação constante é um perigo. Por quê? Você vai notar que nós teremos outras pessoas na igreja que veem as mesmas coisas e tentam corrigir. Não ficam condenando. Porque quem é igreja ajuda a corrigir. Sim. Quem não é igreja só condena. O problema não é identificar algo que precisa ser ajustado, né? Porque a gente, como corpo, sempre vai ter. Exato. Um ministério, um departamento, algo que a gente, às vezes, está com alguma situação que precisa ser ajustado, refeito. Acho que o problema não é esse, né? O problema é a insatisfação de colocar... Constante. E se aquele problema que incomoda muito esse indivíduo for resolvido, ele vai achar vai achar outro. outro, né? Ele estará sempre infeliz. Né? Vai começar a comparar a igreja que ele congrega com uma outra. Porque na igreja tal tem isso. Peraí, mas puxa vida, a gente não condena a nossa família porque a outra é melhor. Sim. A gente tenta melhorar a nossa. Sim. Então é porque essa pessoa está na igreja, mas não é a igreja. Sim. Aí ele vai condenar. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante são reuniões clandestinas. Se você começar a notar, por exemplo, pastor, o pastor aqui, tô falando pastor porque alguns pastores vão ouvir a gente aqui, né? Isso aí. Tem alguém promovendo reuniões que você não sabe. Clandestinas. A pessoa está livre, nós não temos como proibir nada. Eu costumo dizer, a igreja ensina tudo, não proíbe nada. Isso aí. Eu não tenho poder de proibir as pessoas, mas o que é uma reunião clandestina a nível de igreja? São reuniões com pessoas da igreja para tratar dos assuntos da igreja. Depois do culto, Só que depois do culto, é um churrasco, mas não é churrasco. Não. O churrasco é só uma pegada para a pessoa não faltar. Tô reunindo para orar, pra gente orar pelos problemas. Só que aí quando chega lá, fala mal do irmão, coloca nota na pregação do pastor, desfaz tudo o que está sendo feito, faz força contrária aos apontamentos que foram feitos no altar. Sim. Essa reunião eu chamo de reunião clandestina. Porque você distorce ela não tudo é boa. que está sendo ensinado. Né? Exato. Ou força contrária. E aí? Ah, pastor, mas eu não concordo. Concordar não é... Não concordar não é rebelar. Sim. Então, a pessoa pode discordar de mim, eu amo quando isso acontece, mas a pessoa fale comigo. Sim. Mas quando fala pelas costas, aí é reunião clandestina. E quem tá junto é omisso junto e tá pecando junto. E eles levam, olha, e nessas reuniões clandestinas, eles vão fazendo e mesmo a pessoa que vá para lá, não fale nada, fique calada, ela conta como número. Porque quando for desmascarado, ele vai falar, inclusive, tinha 25 pessoas lá. Exatamente. A pessoa que ficou calada contou como número. Sempre traz o número, né? Então tinha tantas pessoas, ou então tantas pessoas concordam, tantas pessoas. Exato. Fulano estava lá também, pode não ter falado nada, mas quando a gente tá dizendo que a gente concorda, né? Exato. Eu tenho provas bíblicas de que quem se une ao rebelde será punido junto com ele. Se der tempo, a gente fala um pouquinho na igreja sobre isso. Pode falar, vamos embora, vamos desenvolver. É muito interessante. Vou dar os outros sinais. Então, primeiro... é o insatisfação constante. Segundo, reunião clandestina. Terceiro, o semeador de contendas. Porque o rebelde ele nunca vai conseguir cumprir a rebelião sem semear contendas. Ele precisa falar mal de alguém. Ele precisa desmerecer o líder. Ele precisa apontar uma outra direção. Então, esse é um terceiro sinal. A contaminação, né? Quando observou esses sinais, eu vou dar mais um último aqui, que são pelo menos 7. Esse outro é o seguinte, pastor, se você notou, pastor,
que uma pessoa já te apresentou esses 3 sinais, e as pessoas que estão próximos dessa pessoa, os indivíduos que estão próximos dessa pessoa, começam a mudar o comportamento e se afastar de você, se afastar das coisas, deixar os compromissos da igreja, é melhor essa pessoa ir embora. Porque ele vai causar um dano terrível. São sinais de que a rebelião está às vésperas. Na verdade, a divisão já aconteceu. A igreja já está dividida. Já está dividida. Ele não dá por dividida porque a pessoa ainda congrega ali, mas já está dividida. O céu estava dividido, mas o diabo ainda estava lá. É verdade. A divisão acabou quando ele foi expulso. Isso é forte. Ele precisou ser expulso. Então o rebelde A tem que sair. rebelião, a divisão termina quando o rebelde vai embora. É verdade. Enquanto ele continua fazendo apontamentos contrários, a igreja está dividida. Houve o racha, pronto, ele foi embora. Mas a rebelião, a divisão terminou. E Deus não age na divisão. Às vezes é melhor o rebelde ir embora e a igreja caminhar livre. Entende? Eu até costumo dizer que o céu já era bom. Sem Satanás ficou ainda melhor. Isso pode acontecer lá na igreja. É verdade, é verdade, é verdade. E o senhor falou um pouquinho aí, que o senhor falou que ia discorrer um pouquinho mais sobre essa situação da rebelião, né? Sim, quem se rebela, quem se une ao rebelde. O que acontece com quem se une ao rebelde? Eu vou colocar aqui, eu ensinei pro meu povo, que a gente vai trabalhando uma cultura de aliança. Se um indivíduo vai matar uma pessoa ali, vamos sugerir uma situação. Ele está indo ali para matar alguém. Com uma arma na cintura, indo na calçada, a pé. Passa alguém de carro e conhece ele. E fala, e aí, cara, você tá indo aonde? Eu tô indo ali na esquina. Entra aí que eu te dou carona. Pronto. Dentro do carro, o motorista que deu carona pergunta pro rapaz que tá armado. Você vai fazer o quê? Ele falou, vou matar alguém ali. Agora o motorista sabe. Ele poderia parar o carro e voltar, mas ele não faz. Ele até tenta sem sucesso. Não mata não faz isso não. Falou, vou matar. Para o carro, ele descarrega a arma, mata o indivíduo, corre a pé e o motorista sai com o carro pro outro lado. A polícia pegou os dois. Um será julgado pelo crime de assassinato e o outro pelo crime de cumplicidade. Porque o cúmplice nem sempre é o que bola o plano, mas é aquele que sabia do mal e não fez nada para impedir. Então, quando alguém sabe de uma rebelião na igreja e não denuncia, ele é cúmplice disso. Porque a rebelião é um crime contra a honra. Então, ele é cúmplice disso. Em Números, no capítulo 6, eu vou dar detalhes disso talvez à noite na igreja, mas em Números, no capítulo 6, todos que se uniram a Corá foram punidos junto com ele. Todos se uniram ao rebelde. Deus, quando veio punir Corá, ele puniu em escalada e todos que ficaram do lado dele contra Moisés foram punidos juntos, mostrando que a rebelião era de Corá, os outros só estavam fazendo companhia. Resultado, foram punidos juntos. É muito forte isso, né? Muito forte. Muito forte. Se negocia com rebelde? Não. Nunca. Nem se convive, né? Não tem lado, não cabe. Eu tenho uma aliança com Jesus e o rebelde é uma cópia de Satanás. Não dá. Aí alguns se ofendem. O rebelde é uma cópia de Satanás. Sim, o primeiro rebelde foi Satanás. E todo rebelde quer fazer o que ele começou no céu. Sim. Quer fazer na igreja o que ele começou no céu. Sim. Então, eu não tenho parte com essa serpente que anda na... Às vezes a gente vê um povo que fica, né? E questiona a gente, né? Tipo assim, mas eu não posso conviver, eu não posso ter amizade, eu não posso ir se ele me chamar, né? Como é que eu faço aí pra... Porque foi contra a igreja, não foi contra mim. A gente ouve muito esse tipo de questionamento, né? Sim, eu vou colocar um texto aqui, pode? Pode. Que responde isso aí. Vambora. Deixa eu só ver ele aqui. A gente tá aqui na dispensação para ser ministrado. Isso não é um podcast, isso é uma ministração, entendeu, pastor? Disfarçado de podcast. Né? Que bom, tá que bom. Disfarçado de podcast. Olha que texto interessante esse aqui, gente. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemete, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Esse texto aqui, ele mostra que Esaú queria o prazer dele, sem se importar com o que os pais iam sentir. E quando eu me aproximo de alguém que entristece a minha autoridade, eu já saí da honra. Forte. Eu já saí da honra.
Porque as mulheres que estavam em aliança com ele eram mulheres que causavam amargura de espírito aos próprios pais. Então, quando o meu prazer está mais aguçado e forte do que o meu nível de honra com a minha autoridade, é porque minha aliança já foi embora. Eu não tô nesse nível. Não é? Porque às vezes a gente recebe, né, esse tipo... Até porque a cultura, e eu acredito nisso porque Jesus trabalhou com o discipulado, eu acredito muito forte no discipulado. Mas durante muitos anos, quando o discipulado começou a ficar muito forte no país, né, a gente pode dizer quando os encontros vieram, os encontros com Deus, eu participei de todos eles, fazia parte desse processo todo, mas houve uma disseminação muito equivocada de uma liderança abusiva, de uma liderança verdadeira, para aquilo que são os princípios de honra, de autoridade, tudo aí ficou muito distorcido, né? E muitos líderes que a gente costuma dizer personificando a Adoni Bezek, tratam a aliança e tratam isso de uma forma muito distorcida, né? E aí, por isso que às vezes a gente acaba ficando às vezes até num conflito mesmo, né? Entre o que é bíblico e como eu identifico uma liderança abusiva, uma liderança que está querendo comandar a minha vida, ditando e usando, se escondendo atrás da aliança. E a gente vê uma geração hoje, porque a gente passou aí uns 10, 15 anos atrás, de um avivamento muito grande através do discipulado. Verdade. Onde se falava muito sobre aliança. Eu participei muito disso, né? E hoje a gente tem uma dificuldade como pastor, como líder, de trazer essa cultura, porque a gente logo ouve a palavra. Você está sendo narcisista, você está sendo manipulador, você está sendo abusivo, né? E existe uma diferença. Grande, não é? Sobre isso. Como que a gente consegue ajudar as pessoas e até a gente a detectar uma liderança abusiva, de uma liderança saudável, mas que trabalha debaixo de um princípio. Por exemplo, um princípio como esse. A gente não, né, o princípio da honra, o princípio da fidelidade, da integridade, que é pautado na aliança, que é bíblico. Verdade. Mas existem coisas... Como que a gente faz com isso aí? Isso é bem legal, porque até tem muita gente hoje se fazendo valer desse argumento como uma narrativa para poder justificar sua rebelião, desonra e abandono, migrações. Então ele vai mudando de uma igreja para outra com o argumento de liderança abusiva. Isso aí. Um líder abusivo, ele é um ditador, não volta atrás, e ao invés de amar as pessoas, ele vê coisas. E manipula, né? Ele manipula. Eu costumo dizer, olha só, meu povo vive como minha família. Eu estou com o meu povo como família. Eu não quero arrancar nada do meu povo. Sim. A gente é generoso um com o outro. Sim. Mas nada de arrancar, nada de usurpar deles. Então, do meu povo. E aí o que acontece? Quando a gente analisa alguns pontos bíblicos, a gente começa a ver coisas interessantes. Josué servia Moisés. Sim. Porque geralmente quem usa o argumento de liderança abusiva não aceita a ideia de servir a autoridade. Vamos lá, eu vou no extremo, porque é verdade tem líder abusivo? Sim. Mas a verdade é que uma massa está se aproveitando disso porque já está na rebelião. É isso. Vamos lá. É exatamente. Josué servia Moisés, Eliseu servia Elias, Baruque servia Jeremias. Esses serviços, e Paulo diz, Onesíforo me prestou muitos serviços em época, eles costumam dizer que isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo não tem, mas tem também vários servos, e Onesíforo servia a Paulo, e Paulo diz, ele me prestou muitos serviços em Éfeso. Então pronto. A questão de servir ali não era bajulação, porque eles faziam dentro de um propósito que eu vou explicar agora e vai tirar a dúvida. Vamos lá, gente. Os que me servem lá na igreja me servem porque eu estou imbuído de uma missão. Sim. Mas ninguém está obrigado a lavar meu carro. Sim. Lavar minha casa. Dar uma faxina lá. Agora, tudo que eu faço, se estiver associado à missão que Deus me deu, quem vier junto vai ser abençoado. Então é dentro de um propósito. Eu vou pegar, cara, lava meu carro. Se ele não lavar, ele está em rebelião? Não existe isso. Exatamente. Agora, se ele sabe que eu vou fazer uma viagem, o carro está sujo, eu falo, pastor, deixa eu levar o seu carro para o lavador?
Agora está na missão, porque ele sabe que eu vou ministrar aliança em diversos lugares e vou com aquele carro cheio de barro, porque eu tive que ir numa roça para atender uma família. Então servir dentro da proposta. Você não vê Josué servindo Moisés em nada que fosse pessoal, mas tudo que era de uma missão. Sim. A gente não vê Eliseu servindo Elias fora de um propósito sagrado. Sim. É isso que o pessoal confunde. Sim. Porque o líder que é narcisista, abusivo, ele vai querer que as pessoas sirvam a ele, não a missão que Deus deu. Porque se ele sair, Deus vai levantar outro para a missão. Sim. Então, essa é uma grande diferença. Agora, percebeu que você tem um líder que fica puxando para ele e não para o ministério e lutando dessa forma, você não está obrigado a ficar com ninguém. Com ninguém. Veja bem, eu sou a pessoa que mais fala em todo o Brasil para você não sair da igreja. Você não está obrigado. Não está obrigado a permanecer. Porque detectou que é um líder abusador, manipulador e narcisista. Pronto. Por outro lado, a galerinha que já saiu dos desigrejados, isso aí, e que ao sair da igreja culpa os irmãos, culpa a igreja, culpa os abusadores. Deixa eu falar com vocês, povo lindo, deixa eu falar. Ainda tem gente que presta. Muita gente. Ainda tem pastor honesto. Ainda tem igreja que luta para estar dentro da Bíblia. E ainda tem gente que não vai conseguir ser perfeita na terra, mas vai morrer tentando. Então volta logo para a igreja e refaça a sua aliança com Deus. Porque congregar é bíblico. Isso aí. Hebreus 10, 25 diz, não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. Então, volte a congregar em uma igreja, identificando que o líder não seja abusivo e uma igreja que lute para estar certo. E se você mudar de estado ou for achar uma igreja para você agora, você que já entregou a vida a Jesus só está afastado de congregar, busque saber como a origem, como essa igreja nasceu. Foi legítima? Sim. O pastor começou essa igreja rachando outra, dividindo? Não vá para ali. Não vá. Procure uma igreja que abriu, pagando um preço, indo de casa em casa. É melhor. É melhor. Porque você vê que o princípio nasce certo, né? Não tem negociação. Não tem negociação, né? E aí, como a gente entra nesse tempo agora, né? De uma igreja que trabalhou e que quer implantar uma cultura de honra. Uma cultura de aliança, na verdade. Como que a gente implementa uma cultura de aliança na igreja? Como é que é o papel dos pastores, dos membros nesse processo todo para implantar essa cultura? Não tem outra forma senão ensinando. Ensinando. Jesus disse que os discípulos deviam ensinar tudo que ele havia colocado. Então, ensinar é importante. E alguém disse muito sabiamente, eu não sei o nome da pessoa, mas eu, lendo um livro, isso veio como uma frase agora. Quem ensina falando, as pessoas podem aprender, mas quando eu ensino fazendo, elas aprendem. Então a ideia de ensinar é que os mestres, os pastores e os líderes sejam os primeiros a viverem a aliança na integridade. E agora ensinar, colocar textos, fazer estudos, fazer conferências, mas não uma conferência ao ano. É fazer com que seja uma cultura. Uma cultura. Sem banalizar o assunto. Então, por exemplo, não tornar o assunto banal, mas dar a ele a importância e transformando numa cultura. Isso é tão importante, pastora, porque eu fiz isso lá na igreja. Como eu disse, a gente não consegue se livrar do rebelde nunca, porque eles sempre brotam como erva daninha. E é muito interessante que não tem igreja melhor que o céu e líder melhor que Jesus. Teve rebelde no céu e na equipe de Jesus teve um traidor. Sim. Então não vai faltar na nossa vida. Sim. Mas pelo menos quando a gente trabalha as alianças, a gente minimiza o estrago. Por exemplo, ensinei a cultura da aliança na igreja e depois de uns anos surgiu um rapaz lá me questionando, indo de casa em casa. Eu falei, cara, deixa eu te explicar um negócio. Quando você chegou aqui, o Senhor Jesus já estava. E a igreja não pode se adaptar a uma pessoa. Se cada pessoa que chega à igreja se adapta, ela vai virar uma bagunça. Exatamente. Quem chega, ele tem que se adaptar à família que já ali está. E aí, resultado, também não me ouviu e começou a ir de casa em casa. Como eu soube? Cultura de aliança. Meu povo estava bem treinado. E aí,
ele estava na casa, a pessoa me ligava, o pastor fulano tá aqui, ó. Começou a falar mal da igreja do Senhor, eu tô ligando na frente dele, porque eu não quero ser cúmplice desse crime. Ele ia para outra casa, a pessoa me ligava. Ele ia para outra casa, a pessoa falava, meu Deus do céu. Você vê a coisa tão séria, que nesse período tinha uma irmã que estava com problema na coluna e foi internada, eu estava viajando ensinando aliança. Cheguei no domingo e falei com ela, ó, segunda-feira eu vou na sua casa, vou fazer uma visita. Ela já estaria de alta. E como esteve? Mas um líder de jovens se rebelou levando a juventude da igreja. E eu precisei viajar para cuidar do pastor, que ele estava muito abatido, era um rapaz que ele cuidou muito. E aí eu falei com a igreja, ora por mim, eu vou ter que voltar para a estrada agora, socorrer um pastor e tudo e tal. E anunciei, o rebelão estava lá, a moça em casa, a senhora em casa. E aí ele viu que eu teria que viajar de novo. No outro dia ele foi na casa dessa senhora com problema na coluna. E perguntou para ela, o pastor veio te ver? A praga sabia que eu estava viajando para uma missão. Mas ele, salão na porta. Chama de praga de uma forma de brincadeira, mas é verdade. Sim, mas é verdade. E aí, ele falou, pastor veio te ver? Ela falou, não. Ele falou, pois é, pastor, agora tá muito ocupado para visitar as ovelhas dele, né? Mas não tem problema não, eu vim te ver. Olha só, eu não tô sabendo de nada. Sutilmente já, né? Só que eu já tinha avisado para ela. Ele falou, não, o pastor me avisou que aconteceu isso, isso e isso. Aí ele foi ajudar um pastor e por isso ele não veio. Bom, ele ficou falando mal de algumas pessoas da cidade e ela com dor na coluna e deitada. Por fim, ele tocou no meu nome e tentou me desmerecer. E quando ele fez isso, ela falou, filho, me ajuda aqui. O que foi, mãe? Ajuda a mãe a sentar. Ela falou, mas a senhora não pode. Eu falei, só um pouquinho. E ela sentou. E olhando nos olhos dele, disse, eu acabei de descobrir por que meu pastor não veio me ver. Ele perguntou, por quê? É porque ele está viajando pelo Brasil para tentar livrar as pessoas de gente ruim como você. Uau. Porque você nunca veio na minha casa e quando vem é para desmerecer a minha autoridade espiritual, a família espiritual onde eu congrego. Então, quando a igreja tem a cultura de aliança, ensinado, né? O rebelde não tem lugar. Resultado, ele saiu só com a esposa. Não conseguiu levar ninguém. Porque o rebelde só fica confortável onde ele acha gente que lhe dê atenção. Ele só cresce se ele tiver ouvido, né? Um ouvido passivo é tudo que um rebelde precisa. Porque quando a gente se posiciona, isso é ensinado, né? Tem que ser ensinado. As pessoas precisam saber como agir. Como conduzir, né? né? Pastor, me colocaram num grupo clandestino. Porque os grupos da igreja são grupos legítimos. Mas um grupo que é uma panelinha. Posicione-se, não só saindo dali. Primeiro avise. Gente, isso está errado. A gente acabou de sair de um culto e vocês estão falando mal? Falando mal da própria igreja onde vocês se converteram? Tem que haver um aliançado posicionado. Sim. E quando a gente começa a trabalhar a cultura de aliança, eu pego aliados que já estão maduros e insiro eles no meio do povo. Quando surge uma panelinha, ele está ali para ajudar a corrigir. Às vezes dá solução. Quando não dá, ele denuncia. Pastor, tem que tomar cuidado ali, ó. Cuidado, o líder é esse, aquele ali, aquele outro. Ah, está sendo fofoqueiro, X9? Não. Ele está denunciando o crime, está me dando a chance de eu conseguir minimizar o estrago que esse rebelde vai tentar causar na igreja. E geralmente são tipo assim, olha, eu tô te contando, mas você não conta pra ninguém. Não é assim? Eu tô te contando isso aqui, mas fulano não pode saber o que eu te contei. Quer dizer, a cultura de aliança faz a pessoa se posicionar. Olha, se você não procurar o seu líder ou o nosso pastor, o que for, pra falar isso aí, eu vou falar e eu vou contar. Porque tem muito jeito. Isso também, né? As pessoas às vezes não querem se expor, né? Isso. E o rebelde, ele seduz de uma forma, é o que a Bíblia chama de encantamento, que a pessoa fica presa, ela não fala com quem deve falar. Embora sabendo, ela não fala. Depois que a rebelião é consumada, a divisão acontece e o rebelde vai embora com uma turma, então a pessoa vai falar, o pastor sabia, não sei o quê. Mas por quê? Porque ele estava seduzido, não sabia o que fazer porque não foi ensinado. E o terceiro ponto, ele estava... Como é o nome, gente? Esse encantamento do inimigo, ele é um laço que prende a pessoa. Sim. E se a gente não tiver os ensinamentos corretos, a gente acaba tendo essas decepções com pessoas que estão próximas de nós, sabem de tudo e nunca denunciam para a gente socorrer.
É muito importante, né, a gente trabalhar com isso. E eu vejo assim, né, o senhor falou assim, eu saio hoje, o seu trabalho, né, pelo Brasil, o seu trabalho até fora do Brasil, você precisa ter uma igreja muito estruturada em aliança para conseguir fazer o que você faz hoje com tanta tranquilidade, né? É verdade. Porque um homem como o senhor que passou por tantos processos de rebelião, de perdas, tem que ter uma igreja muito aliançada na cultura para esse tempo, porque assim, praticamente hoje, da semana e tudo, são muitos dias fora, né? Muitos dias. Dando cobertura para muitos pastores, muitas igrejas, né? Vários pastores pelo Brasil todo, diversas igrejas abertas, e alguns são discípulos aí por todo o Brasil. E a gente vai prestando socorro e fazendo as conferências. Eu fico na igreja domingo, segunda e terça. Quarta eu já viajo, só volto para o culto de domingo. E essa igreja é uma igreja que a gente só ensinou aliança. Era a igreja onde eu mais tive rebeliões, hoje é o povo da minha aliança. São filhos mesmo, de verdade. Onde abundou o pecado, espera abundou a graça. É muito lindo, pastor, é muito lindo. Porque eu enfrentei um problema muito sério há uns anos atrás. Você vê o nível de aliança da igreja. Há uns anos atrás eu enfrentei um problema muito sério, porque a minha filha adoeceu. No meio da pandemia, antes da pandemia ela adoeceu. Aos 22 anos ela contraiu uma bactéria no hospital e a gente lutou pela vida dela. Eu tive que morar com ela 300 quilômetros lá da igreja, da minha casa, onde moro. E eu fiquei 8 meses dentro do hospital com ela, passando por 33 cirurgias de alto risco. Ela saiu de lá sequelada e a gente lutou pela vida dela os últimos 6 anos, ela morreu aos 28. Nesse processo de luta pela vida dela, veio pandemia, eu infartei e depois tive depressão. A igreja já estava treinada em aliança. Uau. A igreja fechada, quase mais de 250 células fechadas, sem reunir, minha filha doente, eu infartado. Quando a igreja retomou, eu ainda estava saindo de depressão, não conseguia ficar perto das pessoas direito. Você acredita que esse povo não me abandonou? Outro pastor perderia a igreja, levanta um outro líder e tudo. Verdade. Esse povo não me abandonou. Esse povo continua comigo, fiel, firme. E é por isso que eu digo que eu realmente tenho um povo que é super especial. Super especial. Quando eu digo tenho, não é posse minha. Deus me deu esse povo maravilhoso e me entregou para servi-los. Eu os amo muito. Antes da gente pedir aí uma palavra de encorajamento por líderes que passaram por isso, eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse seu material, né, dos livros que Deus te deu, as inspirações, né, até porque a gente vai deixar aqui também, né, seu endereço de Instagram, as pessoas têm como adquirir os livros, né, tem como comprar esse material, até para fazer treinamentos, né, sim, nas igrejas. Eu queria que falasse um pouquinho de cada livro desse, cada momento desse livro. Esse livro, Código da Aliança, foi o primeiro livro que eu escrevi. Ele tinha 175 páginas e eram esboços de pregações que eu fazia sobre a aliança. E aí, durante o período da pandemia, eu ainda ali remoendo as minhas lutas, eu resolvi reescrever o código. E aqui agora ele tem 300 páginas e mais de 20 anos de experiência. Uau. É um livro espetacular, um best-seller com mais de 500 mil cópias vendidas. É um livro realmente incrível. Inclusive, a minha equipe de GDL, estou na 3ª geração dos Guardiões da Aliança. São adolescentes, rapazes e moças, que eu treino na Aliança para serem pastores no futuro. E eu digo para eles, eu queria ter a minha cabeça e a sua idade. Eu não consigo. E se você quiser, eu vou tentar colocar a minha cabeça aí. E aí tem sido legal, porque a gente faz resumo desses livros. Esse aqui a gente começou por ele, mas é espetacular o material. Muito bom. Só com esse livro aí, você consegue ter um material para ficar mais de ano trabalhando também. Sim, esse livro, inclusive, ele é o livro de estudo de várias igrejas no Brasil hoje. Tem igreja em Mato Grosso, que é uma das maiores igrejas. Uma das maiores igrejas de Mato Grosso, todos têm que passar pelo Código da Aliança. Todos eles passam pelo Código da Aliança. A igreja até tomou esse nome, né? Comunidade Cristã Aliançados. Os meus aliados aí, pastor Denilson Fonseca. Deus abençoe muito, muito, muito. Tá? Esse livro, Rebelião, ele é um livro que ele é muito revelador. Tem 30 anos de experiência aqui dentro. Todas as histórias dele são verdadeiras, que aconteceram comigo ou com algum aliado pelo Brasil.
É um livro que ele vai te dar os sintomas, ou seja, a rebelião não é assintomática, ela tem sinais. Que sinais apontam para rebelião? O que fazer? Como agir? Como se livrar da sedução e do encantamento da serpente? Enfim, é um livro espetacular de batalha espiritual muito voltada para os relacionamentos que precisam ser preservados e os que você deve se afastar de fato. Ok? Esse livro aqui, Juntos, é o lançamento. Eu fiquei uma semana, pastora, chorando em cima do capítulo 1 desse livro. Uma semana. Pingando as lágrimas de tão forte. Porque esse livro, ele prova pra gente o poder que está na nossa aliança. Deus sempre age na nossa unidade, na nossa divisão. Há um texto que diz assim, que toda casa e cidade dividida não subsistirá. E todo reino dividido ficará deserto. Verdade. É muito interessante, porque no livro a gente tem provas históricas e bíblicas dessa verdade que Jesus disse. Umas muito antes e outras até depois da fala do próprio mestre a respeito disso. Porém, o livro inteiro mostra que quando a gente se une, coisas sobrenaturais o Deus da aliança faz. Sobrenaturais. Então o livro expressa exatamente isso. Esses 3 materiais estão aqui, ó, para vocês, e quem não tem ainda, deixa vale o nome a pena. aí do Instagram. O Instagram é pr.andré.rezende, Rezende com Z. E aí, pr.andré.rezende, tá bom? Minha colinha tá escrito isso aqui. O YouTube é o André Rezende. Digitou André Rezende, vai aparecer um preto e um branco. Eu sou preto, tá resolvido. Eu já sigo tudo. O pessoal da igreja também fica postando o tempo inteiro seus vídeos para todo mundo, circulando. Pronto, porque que legal. É algo que tem ensinado muito pra gente. E eu queria que nesses minutos finais, qual é a palavra profética que Deus tenha ecoado no seu coração? O que você gostaria de compartilhar hoje? A gente não sabe que dia, que hora, quem esse podcast vai alcançar. Mas eu queria uma coisa assim, para líderes que passaram por traições, que precisam se levantar e acreditar no propósito, no chamado que Deus deu. Certo. Amado líder, você que foi abandonado e traído e precisa se refazer no Evangelho, eu te digo que você deve se apegar àqueles que permanecem à mesa. E uma palavra que eu dou aos líderes, o que eu faço com os pastores, não posso nem falar aqui, que senão o pessoal vai ouvir, eu queria falar só com os pastores, mas amém, eu vou te dar uma direção. São spoilers. É importante, muito importante. Nós precisamos entender a compensação. Em Gênesis, no capítulo de número 4, a gente vê que Caim matou Abel. E, em seguida, Caim, ele continua tendo filhos, mais de 7 gerações de filhos, viu, pastor? Mais de 7 gerações. Mas a Bíblia diz que, enquanto isso, Adão e Eva não geravam. Só que Eva não era estéril, ela já tinha filhos. Adão também era fértil. Mas então o que é isso? O que aconteceu? Eles estavam perpetuando o luto por causa de um filho que morreu e o outro que virou andarilho. Se afastou dele. Eles estavam amargando, eles estavam dando longevidade que arrancou deles o prazer. Aí depois de um tempo, Adão então tornou a coabitar com sua mulher. Olha bem, enquanto Caim, que traiu, que foi embora, que não ligou para os sentimentos do pai e nem da mãe, e foi embora, ele continuou tendo filhos. Mais de 7 gerações depois, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. Ou seja, ela lembrava de tudo ainda. Isso mostra que ela não era esterilizada, ela não tinha problemas de saúde e nem o Adão. Bastou um primeiro relacionamento e ela engravidou. Olha que coisa forte. Ou seja, estavam tanto tempo sem se relacionar. E a Bíblia diz que depois do nascimento de Sete, teve anos e o nome do Senhor voltou a ser invocado. Porque a tristeza, o abandono, a morte, ela deixa um líder tão fechado que ele não consegue invocar Deus direito. Gera esterilidade. Só que ela colocou o nome Sete. O nome Sete não significa o numeral 7 nosso. O nome 7 significa compensação. E
E esse menino, o Sete, ele veio exatamente para compensar o que morreu e o que foi embora. O Sete, ele veio para curar o Adão. O Sete, ele não respeitava o luto de Adão e Eva. Quando ele estava triste ou ela, ele chegava, papai, vamos brincar. Ou seja, porque criança, ele chega para ocupar o espaço. E o Sete, ele veio para ser essa compensação. Ele foi a cura, ele tirou o pai do luto, ele tirou a mãe do luto, ele deu sequência à vida, porque ele continuou, eles iam interromper um processo. Ele deu sequência à vida. Então o Sete, ele foi tudo isso para Adão, para Eva. E o interessante é que Adão e Eva, eu pergunto isso de propósito em alguns lugares que eu estou dando palestra, né? Quantos filhos Adão e Eva tiveram? E as pessoas falam 3. E qual o nome? Caim, Abel e Sete. Só que no livro da genealogia, em Gênesis capítulo 5, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua imagem conforme a sua semelhança. E lhe chamou Sete. Peraí, mas ele não teve 3 filhos? Por que no livro da genealogia não aparece o Abel nem o Caim? Porque quem mata não tem honra para entrar na genealogia. Uau. E quem morreu não conseguiu gerar. Só quem é compensação. E aí, pastor, quero te dar uma palavra. Ainda que alguém matou ou foi embora, ache o filho da compensação. Ache um Sete na sua equipe. Uau. Por ele você vai voltar a trabalhar. Forte. Vai invocar o nome do Senhor, continuará seu ministério e fará tudo valer a pena. Uau, uau. Fecha com chave de ouro esse tempo aqui, mas com gostinho de tanta palavra, né, que a gente entende que é necessário para esse tempo. Verdade. Primeiro, para que a gente saiba como percorrer esse caminho da aliança, continuar firme nesse caminho, né, e ensinar esse legado, para que as gerações continuem trabalhando e vivendo debaixo de uma aliança, porque a aliança traz bênção, não tem. É verdade. Né? A aliança, ela traz bênção. Mas eu queria agradecer, assim, primeiro, assim, pela sua disposição de sair dessa cidade, de olhar pra gente naquela conferência, sabe, pastor? A gente vai falar isso hoje na igreja, mas aqui nesse podcast, né? Porque a gente vai ver muitas outras pessoas. Eu falei com o Ricardinho ali nos bastidores e eu falei, Ricardinho, sabe o que me impactou? O pastor André, a gente chegar lá naquela conferência, ele vê a gente. Uhum. Né? E o mundo, o país precisam de mais homens que sejam ensinados a ver aquele que é pequeno e aquele que é grande, porque todos importam. Verdade. Né? Então, te agradecer, hoje você está aqui na nossa cidade, né? Está aqui disponibilizando o seu tempo, o seu serviço para pessoas que você não conhece. Meu Deus do céu. Porque a verdade é essa. Né? É verdade. O Espírito, né, testifica e traz, mas por um povo que o Senhor decidiu vir e ministrar sem te dar nada em troca. Agradeço porque é uma honra estar aqui. Né? Então a gente quer te agradecer, vir para cá, vir para nossa cidade, vir aqui para esse podcast, trazer uma palavra, né, para homens e mulheres que vão ouvir, e à noite podcast, né, na hora que estiver passando esse culto já vai ter acontecido. Né? Verdade. Mas a gente vai estar junto mais logo mais. E agradecer porque você escolheu o caminho da cura. Amém. Puxa vida. Né? E através da sua vida, quantas outras pessoas estão sendo restauradas, não só em nível ministerial, mas casamentos, amizades, relacionamentos, porque a aliança ela passa por tudo isso. Eu louvo a Deus, pastora, muito, muito de poder estar aqui, e essas palavras aí mexem muito comigo, porque eu sou um homem simples. Sou muito simples e saber que apesar da minha pequenez, Deus fez tanta coisa já pelo Brasil e ainda tem tantas coisas por serem feitas e com tanta gente melhor do que eu, mas eu só digo eis-me aqui. E eu quero servir. Então, estar aqui com vocês, para mim, é um ouro. Eu dou o melhor que posso. O melhor mesmo. Para que Deus cumpra o plano dele de uma forma excelente na vida de todos nós. Então, hoje só pode assim, vale a pena? Vale a pena. Muito, 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 muito. Todo o esforço, as decepções que passei, todo o treinamento, dá para encher um estádio como o Maracanã, os rebeldes que enfrentei. Valeu a pena tudo, porque eles me ensinaram. Eles passaram pela minha vida, tiveram um período ali e eu pude aprender.
minhas lágrimas, tudo, o esforço, noite sem dormir, virando para poder atender uma igreja e outra. Às vezes prego à noite no local, viajo a noite toda para estar de manhã em outro. Mas olha, vale a pena ver pastores curados, igrejas edificadas, igrejas que já estavam para fechar as portas, que hoje estão avançando no avivamento. Sim. Tudo por causa da palavra da aliança. Isso vale, não tem preço. Ai, gente, então, queridos, olha só. Esse podcast, tudo que a gente está fazendo agora, porque a gente quer liberar sobre você, a gente quer que você também não abandone a sua missão, não abandone o seu chamado, continue firme. Em breve, se Deus quiser, Deus vai poder trazer aqui também mais homens e mulheres, porque a gente está tratando desse assunto tão importante, a missão de cada um, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo.